Petra atrai milhões de pessoas por causa de um único edifício. Esculpido na pedra, ele aparenta ser decorativo, cerimonial e seguro. Os arqueólogos trataram-na como história encerrada. Essa suposição agora desmoronou. Novas descobertas mostram que o edifício nunca teve a intenção de homenagear os mortos ou servir visitantes. O que jaz sob ele não foi colocado ali por acaso. E uma vez compreendido o seu propósito, Petra nunca mais poderá ser vista da mesma forma. Os avisos não ditos e a história suprimida. Por mais de 2000 anos, a estrutura conhecida como Alcás, frequentemente chamada de Tesouro, permanece esculpida na rocha no final da entrada principal de Petra. Qualquer pessoa que entre na cidade antiga deve passar por um longo e estreito corredor de rocha chamado Seque. E o tesouro é a primeira grande estrutura revelada quando essa passagem se abre. Devido à sua localização, tornou-se o edifício mais visto, mais fotografado e mais comentado de Petra. Moldou a forma como toda a cidade era compreendida. Hoje é apresentado como um triunfo da arquitetura antiga. Segundo relatos locais repetidos ao longo dos séculos, outrora era tratado de forma muito diferente. As pessoas eram advertidas a não se aproximarem casualmente, a não permanecerem perto dele e a não o tratarem como um local de uso comum. Segundo as tradições orais beduínas transmitidas aos exploradores do século XIX, o terreno em frente a Alcás não era considerado seguro. Alguns relatos o descrevem como um lugar onde os vivos jamais deveriam pisar. Outros alertavam que a própria terra reagia àqueles que ali permanecessem por muito tempo. Essas não eram histórias simbólicas, mas sim regras práticas transmitidas de geração em geração nas famílias. As pessoas eram aconselhadas a não dormir perto da estrutura e a não permitir que crianças brincassem ali, especialmente após o pôr do sol. Diversos exploradores ocidentais da época registraram esses avisos sem compreendê-los completamente. Diários daquele período mencionam relatos repetidos de sons estranhos durante a noite. Segundo relatos, homens que dormiram perto de Alcás disseram ter ouvido respirações vindas debaixo da terra. Outros descreveram sons graves que pareciam emanar debaixo do piso de pedra e não dos penhascos ao redor. Esses relatos eram frequentemente descartados como medo ou superstição, mas aparecem repetidamente em registros escritos por diferentes viajantes que não tinham contato entre si. Alguns exploradores também notaram condições físicas que não conseguiam explicar. Segundo suas observações, o ar próximo ao espaço aberto em frente ao Alcás às vezes apresentava um forte cheiro metálico, frequentemente descrito como rico em ferro. Outros registraram quedas repentinas de temperatura que não correspondiam às condições em outras partes de Petra. Quando pedras eram golpeadas contra o chão, o som supostamente ecoava de uma maneira incomum, como se a rocha abaixo fosse oca em vez de sólida. Essas observações nunca foram confirmadas na época, mas contribuíram para aumentar a inquietação. O que tornava esses relatos particularmente convincentes era a sua consistência. Viajantes de diferentes décadas, sem conhecimento dos diários uns dos outros, descreveram fenômenos notavelmente semelhantes. Segundo relatos posteriores, um memorando arqueológico jordaniano da década de 1950 descrevia o solo sob Alcás como estruturalmente perigoso e não de formação natural. O documento supostamente alertava contra perturbações e recomendava restringir o acesso. Em menos de um ano, o memorando foi retirado de circulação pública. Nenhuma explicação foi dada e o documento não consta nos arquivos padrão atualmente. Acadêmicos apontaram inconsistências visuais na parte externa do Alcás. Os símbolos esculpidos na fachada não correspondem aos desenhos funerários encontrados em outros locais de Petra. Alguns pesquisadores acreditam que essas marcas se assemelham a símbolos nabatistas ligados à restrição e à separação, em vez de à honra ou à memória. Essa interpretação permanece em debate, mas introduz uma primeira ruptura entre aparência e propósito. O interior amplia essa ruptura consideravelmente. Ao contrário dos túmulos confirmados em Petra, Alcásne não possui as características básicas necessárias para uso funerário. De acordo com diversos estudos, não há nichos, arranjos planejados ou elementos internos que permitam atividades de longa duração. A estrutura parece imponente por fora,
mas por dentro funciona como uma casca vazia. Segundo alguns historiadores, Alcaz não era originalmente tratado como um local de reverência, mas sim como uma barreira. Sua aparência chamava a atenção, mas sua reputação exigia cautela. A estrutura pode ter funcionado menos como um monumento e mais como uma fachada, construída para desviar a atenção do que se escondia por baixo, em vez de convidar as pessoas a entrar. À medida que os arqueólogos começaram a examinar por que o acesso sempre fora restrito, outra constatação surgiu. A resistência à escavação não se tratava apenas de preservação. Tratava-se de impedir a resposta a uma pergunta que havia sido evitada durante séculos: medo político, registros perdidos e décadas de ocultação. Durante décadas, as escavações sob o edifício mais famoso de Petra não fracassaram por falta de tecnologia ou financiamento. Fracassaram porque a permissão foi negada. Segundo declarações públicas, o Departamento de Antiguidades da Jordânia citou repetidamente o risco estrutural. Os funcionários alertaram que escavar sob o pátio frontal do tesouro poderia desestabilizar a pedra e ameaçar o seu colapso. Essa explicação parecia razoável, mas também incompleta. Segundo relatos de ex-consultores do projeto, correspondentes internos levantaram uma preocupação diferente. A linguagem utilizada não se concentrava apenas na tensão na pedra, mas sim nas consequências. Vários documentos, segundo consta, alertavam para o risco de pânico cultural caso estruturas subterrâneas fossem expostas. A preocupação não era que a escavação pudesse danificar o edifício, mas sim que pudesse revelar algo difícil de explicar ou controlar. Entre as décadas de 1960 e 2020, diversas equipes de pesquisa estrangeiras apresentaram propostas para estudar a área sob o pátio frontal. Esses pedidos partiram de universidades e institutos com longa trajetória em arqueologia não invasiva. A maioria foi rejeitada ou paralisada indefinidamente. Pelo menos 3 propostas faziam referência a uma escavação não autorizada anterior, da década de 1930. De acordo com esses pedidos, as anotações dessa escavação não estavam mais disponíveis. Alegava-se que haviam desaparecido dos arquivos institucionais sem explicação. Um documento desse período anterior sobreviveu. De acordo com vários pesquisadores que afirmaram tê-lo visto, o memorando continha um aviso direto. Dizia: "Não perturbe a câmara inferior. Não é um túmulo." O documento não oferecia mais nenhuma descrição. Não explicava o que era a câmara. Apenas explicava o que não era. O memorando nunca foi publicado formalmente e sua origem permanece controversa. Autoridades locais também desempenharam um papel. Segundo alguns relatos, as equipes científicas eram informalmente desencorajadas, mesmo quando a aprovação formal parecia possível. A linguagem utilizada não era técnica, mas sim cautelar. Os pesquisadores foram informados de que o espaço foi selado para proteção, não para preservação. Essa expressão apareceu em atas de reuniões e conversas privadas, e não em relatórios oficiais. Sugeria uma crença interna de que a escavação corria o risco de liberar algo em vez de descobrir algo. Também circulavam histórias nos círculos arqueológicos. Segundo alguns pesquisadores, trabalhadores designados para turnos noturnos nas proximidades. No passado, os moradores do pátio relataram ouvir sons impressionantes vindos do subsolo. Os sons foram descritos como rítmicos e não aleatórios. Segundo esses relatos, vários trabalhadores se recusaram a retornar após esses incidentes. Essas alegações nunca foram verificadas publicamente, mas contribuíram para a reputação do local entre os profissionais. Em 2024, a situação mudou. A permissão foi concedida repentinamente e com poucas explicações públicas. Segundo relatos, a pressão de instituições de pesquisa avançada desempenhou um papel importante. O mesmo ocorreu com dados de satélite vazados que revelaram anomalias de densidade diretamente abaixo do tesouro. Essas anomalias não correspondiam às formações rochosas naturais. As imagens mostraram não apenas espaço vazio, mas também características arquitetônicas, linhas retas e ângulos retos que só poderiam ser obra humana. A aprovação veio com condições rigorosas. A escavação foi limitada a valas reversíveis. A remoção do solo
exigiu documentação em nível milimétrico. Diversas agências monitoraram o processo. Sensores foram instalados para rastrear a tensão e o movimento das pedras o tempo todo. De acordo com os membros da equipe, essas restrições eram diferentes de tudo o que eles haviam experimentado em locais semelhantes. Em conversas privadas, as autoridades emitiram um último aviso. Segundo os presentes, os líderes das equipes foram instruídos. Este projeto não é uma caça ao tesouro. Não tratem o que encontrarem como patrimônio histórico. Tratem como algo a ser preservado. Com a permissão concedida sob extrema tensão, os pesquisadores recorreram a exames não invasivos e a tecnologia revelou uma câmara que não deveria ter existido. A câmara cujo projeto provou que nunca foi um túmulo. Assim que a permissão foi concedida, os arqueólogos não começaram com escavações. Começaram com escaneamentos. De acordo com os registros do projeto, o primeiro passo foi estudar o que havia sob a terra sem perturbá-la. A equipe utilizou 3 tecnologias diferentes. O radar de penetração no solo mapeou as mudanças de densidade. A resistividade elétrica mediu como o solo respondeu à corrente elétrica. A magnetometria rastreou as variações nos campos magnéticos. Cada método funcionou independentemente. Os 3 produziram o mesmo resultado. Abaixo dos 4 pátios em frente ao tesouro, havia um vazio. Não era irregular. Não estava fraturado. Tinha bordas retas e cantos definidos. Segundo relatos, o formato era retangular e com limites bem definidos. Cavidades naturais não se formam dessa maneira. A geometria por si só indicava uma construção deliberada. Quando os técnicos sobrepuseram os dados, as proporções tornaram-se mais claras. A câmara seguia proporções observadas em um pequeno número de estruturas nabotianas mencionadas em inscrições antigas associadas à restrição e contenção. Essas proporções não correspondiam aos projetos de tumbas conhecidos. Câmaras funerárias do mesmo período apresentam layouts diferentes, pontos de acesso distintos e divisões internas diferentes. Segundo especialistas, a semelhança não era simbólica, mas sim estrutural. Conforme a varredura prosseguia, os técnicos encontraram um segundo problema. Diversas varreduras de radar retornaram sinais distorcidos. As ondas se comportavam como se algo dentro da câmara estivesse interferindo na ressonância. De acordo com vários técnicos, o equipamento foi recalibrado e os testes foram repetidos. A distorção persistiu. Ela não seguia padrões associados a erros da máquina ou interferência na superfície. A interrupção do sinal parecia localizada dentro da própria câmara. Dados magnéticos adicionaram outra camada à análise. Segundo relatórios, a câmara apresentava assinaturas de calor residual inconsistentes com espaços de sepultamento. Câmaras funerárias normalmente se estabilizam na temperatura da rocha circundante ao longo do tempo. Este espaço não se estabilizou. As leituras sugeriam exposição a repetidos eventos de alta temperatura antes da formação do teto. Os pesquisadores observaram que tais padrões se alinham com espaços fechados usados para cremação controlada e não para sepultamento cerimonial. Quando a equipe aprimorou ainda mais os modelos de radar, padrões internos de sedimentos tornaram-se visíveis. Em vez de se depositar uniformemente, o material interno parecia comprimido em formações curvas. Segundo analistas geotécnicos, esse padrão sugere movimentação interna antes do selamento da câmara. O sedimento foi deslocado e empurrado para fora, como se corpos ou grandes massas tivessem se movido dentro de um espaço confinado. Nesse ponto, a interpretação de trabalho mudou. De acordo com um pesquisador de St. Um pesquisador da Universidade Andrews, que analisou a reconstrução composta, observou que o projeto indicava uma função unidirecional. A câmara permitia a entrada, mas não a saída. Segundo relatos, ele afirmou: seja lá o que for isso, não foi projetado para deixar as pessoas saírem. Essa avaliação se espalhou rapidamente entre a equipe. Conforme o trabalho prosseguia, as condições na superfície também mudavam. De acordo com alguns membros da equipe, permanecer perto do pátio frontal após o pôr do sol tornou-se difícil. Relatos descreveram uma sensação de pressão e leve desorientação.
Outros observaram acúmulo de carga estática em equipamentos e roupas. Esses efeitos não foram documentados como riscos, mas vários pesquisadores optaram por não permanecer no local após o anoitecer. Formalmente, a estrutura foi denominada Anomalia C para evitar especulações. Informalmente, a terminologia mudou. De acordo com anotações internas, os membros da equipe começaram a se referir a ela como a Câmara Trancada. O nome refletia o que os dados mostravam. Não se tratava de uma cavidade acidental. Era uma estrutura selada, projetada com precisão e propósito. Nesse ponto, a conclusão era inevitável. Havia uma câmara artificial sob o tesouro. Seu projeto não correspondia a um uso funerário, não correspondia a um armazenamento, correspondia a um confinamento. Com evidências inegáveis de uma estrutura selada sob o tesouro, a escavação tornou-se inevitável, forçando os arqueólogos a confrontar a primeira câmara e o portal que ela escondia. Degraus talhados para confinamento. A escavação não começou com ferramentas pesadas. De acordo com os protocolos do projeto, os arqueólogos passaram a usar instrumentos de madeira e pincéis macios assim que alcançaram a borda superior da estrutura selada. Não se tratava de uma mera formalidade, era uma questão de cautela. Ferramentas de metal podiam causar faíscas ou fraturar superfícies de pedra que permaneceram seladas por séculos. Cada movimento era feito com cuidado. Cada camada era documentada antes de se tocar na seguinte. A primeira estrutura nítida surgiu logo abaixo da superfície. Estreitos degraus de pedra, talhados diretamente na rocha, começavam a descer. Eram íngremes e irregulares. Segundo especialistas em arquitetura, o ângulo era inadequado para uso funerário. Escadas funerárias são construídas para acesso frequente e cuidadoso. Esses degraus não eram. Eles tinham uma queda abrupta e ofereciam pouco apoio. Alguns pesquisadores acreditam que esse projeto teria causado desorientação e instabilidade a qualquer pessoa que descesse. À medida que a escavação prosseguia para baixo, as paredes que ladeavam a escadaria tornaram-se visíveis. Eram simples. Não havia entalhes, símbolos ou qualquer tipo de decoração. Em vez disso, os blocos de pedra encaixavam-se firmemente de uma forma que resistia à força externa. De acordo com a análise estrutural, o padrão de reforço só fazia sentido se houvesse pressão vinda do interior da câmara. Não se tratava de uma construção destinada a evitar o colapso, mas sim a conter algo. Uma inspeção mais detalhada revelou marcas nas paredes. Sulcos rasos e padrões irregulares de ranhuras apareciam à altura do braço em várias seções da pedra. Segundo relatos, essas marcas não correspondem ao trabalho de ferramentas utilizado na construção. Alguns especialistas acreditam que se assemelham a raspagens causadas por mãos ou objetos arrastados repetidamente contra a superfície. A disposição e a repetição sugerem movimento e resistência, e não acabamento. A meio caminho da descida, a equipe descobriu uma passagem secundária que se ramificava da escadaria principal. Ela não permaneceu aberta por muito tempo. O túnel estava completamente preenchido com pedras e detritos. A análise do material aterrado mostrou que ele havia sido inserido deliberadamente a partir do exterior. Marcas de ferramentas na superfície do teto confirmaram isso. Segundo alguns pesquisadores, a passagem pode ter servido como rota de fuga em algum momento, sendo bloqueada intencionalmente para impedir o retorno à superfície. À medida que a escavação se aprofundava, o ambiente mudava. Os membros da equipe relataram que o ar parecia mais pesado. Dados de fotogrametria capturaram um comportamento da poeira que não correspondia às condições de uma trincheira aberta. As partículas se depositavam rápida e irregularmente, sugerindo fluxo de ar limitado. Isso não era um efeito natural da profundidade em si. Indicava um espaço fechado abaixo que não havia trocado o ar normalmente. O som também se comportava de maneira diferente. De acordo com relatos da equipe de escavação, a fala normal produzia ecos secundários fracos que não se alinhavam com o formato do poço. As palavras pareciam retornar mais suaves e distorcidas, como se refletidas através de estreitos espaços internos. Alguns especialistas em acústica acreditam que a geometria da descida foi projetada para manipular o som,
reduzindo a clareza e aumentando a confusão. Na base da escadaria surgiu a barreira final. Uma grande laje de pedra selava completamente a câmara. O encaixe era preciso. Não havia frestas nem canais de ar. Os testes mostraram zero penetração de ar. Segundo os engenheiros no local, esse nível de forro é raro e desnecessário, a menos que o objetivo seja o isolamento absoluto. Naquele momento, a função da estrutura ficou mais clara. Essa descida não fora construída para acolher, era construída para controlar. Cada escolha de projeto apontava na mesma direção. O que havia além da laje selada finalmente testaria essa conclusão. Os mortos em ordem. Quando a câmara selada foi finalmente aberta, a primeira coisa que os arqueólogos notaram foi a ordem. Os esqueletos em seu interior não estavam espalhados nem desmoronados. Estavam dispostos com cuidado. Cada esqueleto repousava intacto, com os ossos alinhados e sem perturbações. Segundo os relatórios de escavação, esse nível de preservação só seria possível se a câmara tivesse permanecido selada por um longo período. Não havia sinais de entrada posterior, nenhuma perturbação. Tudo o que havia sido colocado ali foi deixado exatamente como planejado. Uma análise mais detalhada revelou características esqueléticas incomuns. Diversos restos mortais apresentavam marcas ósseas que estão sendo analisadas por especialistas forenses para compreender seu significado. As marcas não correspondiam a padrões comumente associados à decomposição natural ou à pressão do sepultamento, o que motivou estudos adicionais. A posição dos esqueletos intensificou essa preocupação. Alguns foram dispostos em posições não encontradas nos costumes funerários nabotianos conhecidos. Vários indivíduos foram colocados de bruços ou curvados para a frente em posturas incomuns para as práticas funerárias nabotianas típicas. Segundo pesquisadores familiarizados com a prática regionalista, essas posições não têm significado cerimonial. Não são simbólicas de honra ou luto. Parecem ser impostas em vez de escolhidas. Os objetos colocados junto aos esqueletos acrescentaram mais uma camada de desconforto. Não havia bens valiosos, joias, nem itens que indicassem posição social ou memória. Em vez disso, pequenas tigelas, jarros e cerâmica simples foram posicionados com espaçamento preciso. Um vaso foi encontrado pressionado firmemente contra uma caixa torácica, como se estivesse sendo mantido no lugar no momento da morte. De acordo com alguns arqueólogos, essa disposição sugere controle ritual em vez de oferenda. Os itens parecem servir a uma função em vez de transmitir respeito. Os testes químicos realizados nas paredes da câmara produziram resultados inesperados. De acordo com os relatórios de laboratório, foram detectados vestígios de calcário tratado em diversas superfícies. Esse tratamento está associado, em contextos nabotianos, a práticas de purificação ou contenção, e não a preparações funerárias padrão. A substância parece ter sido aplicada de forma deliberada e uniforme, sugerindo um processo controlado em vez de mera decoração. A disposição dos objetos ao redor dos esqueletos também seguia padrões. Vários itens formavam agrupamentos espaciais repetidos que lembram símbolos mencionados em inscrições nabotânicas que descrevem espaços restritos, às vezes chamados de casas de silêncio. Segundo alguns estudiosos, esses padrões tinham o propósito de marcar zonas de contenção, e não sepulturas. Essa interpretação ainda é debatida, mas a repetição era clara. Outro detalhe chamou a atenção. Vários esqueletos estavam dispostos em pares. Eles não estavam posicionados como famílias. Não havia indicação de correspondência de idade ou parentesco. De acordo com as notas de escavação, esse agrupamento sugere seleção em vez de linhagem. Os indivíduos pareciam escolhidos e agrupados por razões não explicadas pela tradição funerária. O ar dentro da câmara contava sua própria história. Era viciado, mas estável. Segundo análises ambientais, a câmara manteve-se selada internamente por séculos. Não havia sinais de fluxo ou troca de ar. Essa estabilidade reforça a ideia de que o espaço foi construído para isolamento a longo prazo e não para visitas. Em conjunto, as evidências apontavam para uma única direção. Esta câmara não foi projetada para honrar os mortos, mas sim
para controlar pessoas. Cada elemento sugere controle antes da morte e isolamento depois dela. Segundo alguns pesquisadores, não se tratava de um túmulo que falhou, mas sim de um sistema que funcionou exatamente como planejado. Contudo, as questões levantadas não se encerraram com a câmara em si. Pelo contrário, tornaram-se ainda mais urgentes. O que aguardava além do próximo espaço selado forçaria os arqueólogos a confrontar o verdadeiro propósito do que havia sido construído sob Petra. O propósito revelado. Quando a segunda câmara selada foi aberta, a mudança foi imediata. De acordo com os relatórios da escavação, uma corrente de ar aprisionado escapou pela abertura. Os membros da equipe descreveram o ar como pesado e difícil de respirar. Ele carregava o cheiro de decomposição misturado com fuligem e fortes traços químicos. Um pesquisador afirmou posteriormente que a sensação era como respirar algo que havia permanecido isolado do mundo por tempo demais. À medida que a visibilidade melhorou, a condição da câmara ficou clara. As paredes estavam escurecidas por camadas de fuligem. Segundo os especialistas, esse padrão não pôde ser explicado por um incêndio acidental ou por uma intrusão posterior. As marcas eram uniformes e generalizadas, sugerindo queimadas controladas repetidas enquanto a câmara estava selada. Esse tipo de atividade está mais relacionado a práticas de contenção ou purificação do que à tradição funerária. O chão apresentava um cenário muito diferente da câmara acima. Ali, os esqueletos não estavam organizados, mas sim empilhados. Os membros se sobrepunham. As articulações estavam desalinhadas. Muitos crânios apresentavam fraturas. Costelas estavam quebradas. De acordo com a análise forense, esse dano ocorreu antes da morte ou durante um confinamento extremo. Não corresponde a um colapso natural ou a um assentamento a longo prazo. Entre os restos mortais, um detalhe chamou a atenção da equipe. O esqueleto de uma criança foi encontrado pressionado firmemente contra o de um adulto. A posição sugeria uma última tentativa de proteção e não um posicionamento cerimonial. Segundo relatos, essa disposição refletia pânico e aglomeração. Não refletia um ritual, mas sim medo. Perto da parede oposta, 3 esqueletos se destacavam dos demais. Estavam posicionados deliberadamente. Um deles apresentava sinais de status elevado, com base em vestígios remanescentes. Os outros 2 exibiam traumas severos. Segundo alguns especialistas, essa disposição pode indicar uma execução ritual ou um confinamento forçado. O contraste entre ordem e violência era impressionante. Os objetos recuperados da câmara foram adicionados ao quadro. Vários vasos de cerâmica continham resíduos espessos. Testes preliminares identificaram compostos ricos em ferro misturados com cinzas e resina vegetal. De acordo com registros históricos, misturas semelhantes eram usadas em contextos antigos para causar confusão, submissão ou desorientação. Essas substâncias não eram decorativas, mas sim funcionais. O exame dos ossos revelou mais evidências de contenção. Deslocamentos compatíveis com amarras estavam presentes em múltiplos esqueletos. Segundo especialistas forenses, essas lesões ocorrem quando os movimentos são restringidos por períodos prolongados. Isso corrobora a conclusão de que pessoas foram mantidas vivas nesse local. O que estava faltando era tão importante quanto o que foi encontrado. Não havia inscrições, textos comemorativos, nomes ou marcas de memória. A câmara não oferecia qualquer menção aos indivíduos ali presentes. Segundo os arqueólogos, essa ausência era intencional. A memória não era o objetivo. A remoção era o objetivo. Quando o projeto arquitetônico, as evidências físicas e o contexto histórico foram considerados em conjunto, um padrão claro emergiu. Fontes nabotânicas antigas fazem referência a estruturas restritivas usadas para isolar indivíduos considerados perigosos, contaminados ou socialmente inaceitáveis. Segundo alguns pesquisadores, esta câmara se encaixa perfeitamente nessas descrições. Isso reformulou o significado da estrutura acima. O rosto ornamentado esculpido na rocha não era o propósito, era a fachada. Atraía a atenção para cima enquanto escondia o que estava abaixo. A construção não convidava as pessoas a entrar. Mantinha algo fora da vista.
O que foi descoberto sob Petra não acrescenta uma nota de rodapé à história. Muda a forma como todo o sítio arqueológico é compreendido. A estrutura mais famosa de Petra não foi construída para a honra, não foi construída para a adoração, não foi construída para os mortos. De acordo com as evidências agora disponíveis, foi construída para confinar os vivos e apagá-los completamente. Essa é a verdade que a pedra pretendia esconder. Se você gostou do vídeo, clique em gostei e inscreva-se no canal.